Massa. Pronto. Na verdade, essa época aí que você citou, já começa a ser diferente a questão das casas de shows, né? Porque 2000, na verdade, até 2005, 2006, Salvador tinha muitas casas, né? Muitas casas, e assim, um lance interessante que todas elas, a partir de quinta-feira, todas eram bem próximas e todas tinham show de pagode. Era só atravessar, você curtia uma banda, atravessava, curtia outra, e todas as casas cheias. Isso que eu ficava era muito interessante, porque tinha público para todo mundo curtia. A noite já não era tão perigosa, né? A galera já não ficava com tanto receio de sair. E eu acho que a diferença já começa pela questão das casas, né? Tinha muito espaço para você tocar, para mostrar o trabalho. E as principais eram ali na Orla e tal, mas era uma muito próxima da outra. Quando eu entrei no Cela 4, que foi em 2000, a banda já existia, né? Eu passei por todo o processo de audição, de teste, e a banda já fazia um ensaio mais um pouco para cima no Recanto, ali mesmo, próximo, ali mesmo, pertinho do Guest. Mas eu não peguei essa época. E quando eu cheguei na banda, ainda não tinha ensaio e a galera estava procurando onde fazer uma coisa gueto, né? Uma coisa que fosse coisa de bairro mesmo, até porque o Guest fica próximo do Conjunto Bahia, e o Conjunto Bahia é onde morava a maioria dos músicos da banda. Então, já era muito bacana esse link, porque as pessoas já iam por ser vizinho, por ser amigo de infância, e você sabe que o segredo de qualquer evento é o boca a boca, né? Então, foi esse link aí do Conjunto Bahia com o Guest foi muito importante, e foi assim que começou. Eu entrei na banda em 2000, lá no meados de 2000 para 2001, que a gente começou no Guest, e a coisa foi tomando uma proporção bacana. Você ia fazer um ensaio na Legião Herbert de Castro, lá no Garcia, e era toda sexta-feira, tinha ensaio do Potência, né? O nome era Potência do Samba. Era pagode, né? Pagode mesmo. Pagodão. Nunca saí desse estilo, não. Tá no sangue mesmo, não tem jeito. Então, começou assim, com Potência, a gente fazendo ensaio lá toda sexta-feira. Eu lembro que desses ensaios aí, a gente abriu muitos shows da época que estavam bombados. A gente fez o Degraus da Fama. Na época, a gente abriu o show do Degraus. Eu, menino mesmo. Que ano você lembra, mais ou menos? Cara, eu acho que foi 97, 98, por aí. Abrimos também o show do Raça Pura, lá no Garcia, naquele local da rampa ali. Do Potência... Pode falar a história. Pode falar. Do Potência foi direto pro Cela 4. Tem uma história, vou contar rapidinho para resumir. Tinha um cara lá do Garcia, ele ia toda sexta-feira, né? E era meu fã. Toda sexta-feira ele estava lá. E ele comandava sempre no Garcia. Aí, na época, Sabá Metais, todo mundo falava no CD, Harmonia, Nossa Juventude, todo mundo falava de Sabá. Ele estava procurando justamente um cantor para o Cela 4. E eu cantava no Potência do Samba no Garcia. E ele estava no Largo do Garcia, chamou esse cara, falou assim: rapaz, você conhece um cantor aqui? Eu estou atrás de um cantor para cantar na banda. Ele: conheço. Esse mesmo cara falou de mim, mas não sabia meu número, não sabia nada, procurou saber onde era a minha casa, foi lá no Tororó, buzinou na minha casa e eu não acreditei no cara. Eu falei: pô, velho, qual foi? Por quem tá me procurando? Ele: rapaz, é sério. Eu falei: não, beleza, não acreditei. Aí no domingo, esse show a gente foi abrir o Degraus da Fama que eu citei. Ele estava lá no Degraus, ele falou de novo: rapaz, eu estou falando sério. O cara foi lá de novo, tá procurando. Eu falei: rapaz, esse cara não tá me enganando, não. Fui me dei meu número a ele. Dei ao cara. Quando chegou, era verdade. Eu falei: rapaz, se eu não confiasse no cara... Né? O Degraus era onde era o Degraus era no Clube do Sargento. Esse pagode do Degraus que todo mundo fala, né? Que é bem... Sim, era bom demais. Era bom demais. Era 97, 98, mais ou menos? Por aí. Era a época que eu ia para pagode escondido, viu, pai? Não tinha, era estudar. Não tinha negócio de pagode 10 horas, e aí se eu estivesse na rua. Mas, graças a Deus, essa criação, hoje eu sou o homem que eu sou por causa disso. Mesmo indo escondido. Irmão, na verdade, você se segura que lá vem madeira, foi divisor de águas, assim, né? Eu acho que foi a música que
tudo aconteceu, juntou o ensaio do Sela, o início do ensaio, com essa música, e a questão da época dos CDs piratas, né, que falavam, né? E estava estourada essa coisa de gravar show e dar CD. Hoje ninguém nem ouve mais CD, é tudo YouTube, digital, né? YouTube, plataforma e tal, mas na época o CD pirata estava chegando na parte de que todo mundo fala que teve o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo foi que mostrou muitas bandas para o Brasil inteiro, cara. Banda que não tinha uma gravadora, não tinha uma grande produção, mas tinha um povo que absorvia, que ouvia. Então, começou daí, o ensaio, lá do IAPI, com as músicas. A gente teve a oportunidade de estar tocando as nossas músicas lá, as músicas virando na boca do povo. E chegou a fazer programas nacionais na época, né? Eu lembro. Sim. Vou lembrar. O Gilberto Barros, Sabadaço. Sim. Agora é tarde na Band. Na Band eu fiz mais. Eu fiz alguns na Band nacionais. Que passavam, eu lembro que passavam pela tarde com a Astrid. Ao sábado, né? O Sabadaço era o sábado. Sim. Eu lembro. Começou assim. Alisson, eu lembro que a musicalidade do Cela 4 é algo que as pessoas falavam muito também, né? Por exemplo, tinha um violão, né? Que era uma coisa muito rara. Era o violão, não lembro, né? Acho que era o violão, que era Newton, né? Talvez, que era algo muito raro dentro do pagode, assim, né? Então, a coisa da viola, da violeira, né? Eu lembro que a Argola tinha cavaquinho e guitarra, né? E aí, quando você entra, já existia o Wilton do violão. Você lembra? Sim. Você acha que isso é um diferencial também? Foi um diferencial da banda? Sim, quando eu entrei, o violão já existia, mas não era, como é que eu posso dizer? Não era tão usado depois que eu cheguei, porque eu já tinha alguns bordões e eu juntava com o Wilton, a gente criava muitas coisas. Então, o violão ficou sendo o cabeça da história toda, o diferencial, porque ninguém vinha com essa proposta da só guitarra. Inclusive, até hoje, eu mantenho. Não tem guitarra na banda. Até hoje tem o violão, mesmo não sendo mais Wilton. Porque a primeira formação, eu entrei menino na primeira formação e os outros já eram homens mesmo, né? Sim. Então, hoje, alguns já não tocam mais, não são músicos. Outros ainda estão aí, como o Wilton mesmo, ele faz produção, trabalha com produção, é um excelente produtor, né? E assim, o violão veio e ficou a marca da banda até hoje, eu não tiro. Eu posso até usar uma guitarra, uma música e outra que pede muito por conta da sonoridade, mas o violão, principalmente porque nos nossos shows atuais, a galera pede as músicas antigas. A gente não tem como não tocar, então o violão está ali para isso também, para fazer a composição bacana. Mas o violão, com certeza, o instrumento que deu toda a diferença e muitas bandas também depois vieram com o violão por conta dessa nossa identidade. Na verdade, Tony eu já ouvia desde o Poder Dang, né? Jandy foi uma coisa um pouco depois, perto ali também veio antes um pouco do Sela, mas deu para dar uma escutada. Mas eu acho que o meu espelho mesmo, eu falo muito, foi um pouco antes ali na infância, foi meu tio, que ele cantava samba, mas já existia uma identidade ali. Mas depois foi Reinaldo, cara. Reinaldo, ex-Terra Samba. Sim. Ex-Terra Samba, que eu imitei, sugava o cara totalmente. Até porque tinha um timbre meio parecido e eu forçava para tentar ficar igual. Eu falo isso hoje a ele. Deu certo. Tenho o prazer de hoje ser meu amigo. E a gente nunca imagina, né, cara? A gente imagina você imitar uma pessoa e depois se tornar amigo assim, bem próximo. É por isso que diz que a música é meio maluca, né? A chave vira assim de uma hora para outra, você não entende nada. Mas foi o que eu mais viajei, me espelhei depois, mesmo pegando a minha onda, porque todo mundo se espelha em alguém, né? Até chegar a sua no começo, com certeza. No começo, todas as vezes que você
todos esses aí que foram citados, a gente sempre busca alguma coisa. O Tony Salles mesmo tem um lance da dança, que ele trouxe essa coisa para o pagode, né? O homem dançar, que antigamente não tinha isso. Aí, por mais que você não imite, mas você também procura dançar um pouquinho, tirar uma coisa do cara. O próprio Xande também já veio com essa proposta. E as linhas bacanas, eu acho que você tem que tirar uma coisa dali e colocar como você faz, porque ficar imitando sempre também é complicado. Tem que ir para sua onda, né? Ninguém se mantém, né? Imitando sempre, né? Só o começo. Sim, aí não tem como. Aí é um cover. De botar sua identidade, né? Com certeza. Por tudo, irmão. Até mesmo os músicos, um músico, principalmente um guitarrista, um guitarrista sempre tem um cara que ele ouve muito, que ele se espelha, que ele busca a linha ali, mas depois ele faz a linha dele. Eu acho que a música é isso, né? É atualização e identidade. Que espaços assim, Alisson, da época que o Cela 4 tocou de Salvador, assim, eu lembro que vocês ensaiavam ali no Guest, mas tocavam em muitos lugares, né? Você lembra de alguns assim? Sim. Rapaz, eu lembro de todos. Ó, tem o Guest, Super Guest, que era em frente, Batuque, ali no Cabula, Sim. Mamagaia, Lagoa Mar eu peguei pouco, mas Estação da Cerveja eu toquei muito, Estação, Indie, Bate-Papo, Rock in Rio, hein, que beleza, Rock in Rio, mais o quê? Um espaço ali a Marina, lá na Ribeira, tinha muita festa de camisa. Sim, já Marina da foi um pouco depois, isso, já foi um pouco depois, mas não deixa de ser bacana, foi muito bom ali. Muitos outros, cara, muitos outros. Manati, a gente fazia ensaio no Guest domingo. Manati é Orla também? É Orla, onde foi recentemente uma casa de forró, o Coliseu. Sim. Onde foi o Coliseu ali era o Manati. Você ensaiava era engraçado. Também? A gente ensaiava domingo no Guest, o Guest tinha que terminar 10 horas, exatamente 10 horas. Não podia passar de 10. Quando chegava meia-noite, estávamos tocando no Manati. E assim, todo mundo que estava no Guest estava no Manati. Era incrível, cara. Eu já acompanhei, a banda já acompanhou, muito engraçada essa história. A banda saía na Topic e a galera acompanhava de carro, comboio. Quando ele chegava para tocar no Manati, eu entrava no palco, olhava, o público era a mesma coisa, todo mundo também ia bem. Ele falou, pra cá, ninguém estuda, ninguém trabalha amanhã, não. É, segunda-feira, né, galera? Pois é. Só depois do Cela. E aí, bandas assim, Alisson? Sabe, é até complicado citar algumas bandas, né? Mas pô, eram muitas assim. Você consegue lembrar algumas assim que você acha que marcou no pagode assim? São muitas, né? Mas você pode citar algumas dessa época? Cara, são muitas, né, velho? São muitas. Eu tenho uma coisa muito, eu penso muito em identidade, né? Identidade é uma coisa que é muito marcante e Sim. É inesquecível, ninguém esquece. Eu falo isso por voz e musicalmente falando. Aquela época tinha muito, né? Com certeza. Naquela época, você ouvia a voz do cantor de longe. Por exemplo, o Carnaval. Carnaval, Sim. O trio está vindo ainda, você não está vendo o trio. Mas você conseguia identificar pela voz. E se não fosse pela voz, era pelo groove. Por algum instrumento que estava ali na frente, que você já sabia quem estava vindo. Então, eu tiro por... Você citou aí Lu Costa, Nossa Juventude. Quando ele era do Nossa Juventude, e agora está solo, né? Lu Costa é parceiro também. Grande voz aí do pagode, do nosso pagode. E era uma banda que tinha muito, muito isso. Não só a voz dele, como a linha da banda, o bandolim. Era uma coisa Sim. diferente, entendeu? Você ouvia de longe, você identificava. Aí eu vou para o quê? Marrom Society. Você identificava pela voz de Ed Pureza. Era mais uma banda. Outras bandas, assim, que agora eu não vou lembrar todas, mas eu acho que essa época aí, 2000, onde surgiram muitas bandas, tinha essa coisa do diferente. Tinha essa coisa do diferente, até porque nessa época também tinha
festas, tinham 10 bandas, mas a galera não enjoava porque era diferente. De uma para outra, você não via... O repertório podia até ser um pouco igual, mas dentro do show tinha alguma coisa diferente. Sim. Ou então tem aquela coisa também de você esperar a sua banda preferida, né? Tem isso. Mas cada um tinha a sua linha, cada um tinha a sua onda, Uma e outra isso era coisa muito também, bacana. uma outra coisa também que eu me lembro, era muito comum, tipo, sei lá, quatro tá tocando no guest, enquanto alguém tá tocando no Manati, né? Um abrindo o show pro outro, né? Então Ah, isso sim, era sim. muito comum, né? Eu citei o Batuque aqui. O Batuque, a gente já fez várias vezes isso. O Marrom Society tocava pra gente no guest, e enquanto eles estavam tocando no guest, a gente estava tocando no Batuque, que era o ensaio deles. Fizemos várias vezes isso. Eu O Manati... peguei uma festa no Batuque que foi Marrom Society, sei lá, quatro, Me Escuta e uma outra banda que eu não vou lembrar o nome, mas tava. E foi dia de domingo mesmo, como você falou aí. É domingo. Geralmente era domingo. Eu lembro que o show no Batuque era sempre antes do guest. A gente fazia o Batuque, digamos, de tarde, enquanto eles estavam abrindo o nosso show, né? Era como se fosse um intercâmbio, né? Era muito bom. Ensaio mesmo, vocês naquela época fixaram assim só no guest, depois Super Guest e Manati, que foram Manati locais assim que foi, vocês. Manati foi uma temporada, né? Sim, Manati não, a gente não fazia, a gente não fez o Manati como a gente fazia no guest. O guest era o ano todo. Não tinha entendi. negócio de chuva, não. Ah, inverno tem. Verão tem tudo, o ano todo. Era o ano E todo. hoje pode até ter ensaios, mas a galera gosta muito de fazer no verão, né? Ensaios de Sim, verão. Aquele tempo era o ano todo, meu irmão. Era eu o ano lembro. todo, não tinha esse negócio de brincadeira, era todo domingo. Ô, rapaz, E era o pagode engraçado era que baratinho, né? Pagava cinco também, conto para curtir o celular 4 naquela época, cara. Quando não rolava as cortesias, também. que é muito louco, né? Era. Rapaz, tem vários amigos também, até os que não são tão próximos, mas contam alguma história lá do IAPI e falam, rapaz, eu ia com 15 contos, ficava bêbado, ia para casa de ônibus, parava no ponto ali da São Martins, não tinha medo, pegava o buzu, quando não tinha buzu, eu ia andando, quem morava ali na São Martins, perto mesmo, e não, é como a gente falou, não tinha essa tensão que nós temos. Orira, tem Se Ligue, tem Se Joga, tem Mulequeira, tem Viu Abestalhado, Viu Seu Sacaninha, pegou a Piriguete pensando que é a Patricinha, tem Rala Rala, que agora recentemente foi regravado por Léo Santana, tem Batida do Gueto, tem várias músicas Sim. que, graças a Deus, até hoje, quando a gente toca, se a gente não tocar no show, tem briga. Então, são as que são pedidas mesmo. E fora Você, outras músicas que não tiveram tanta projeção quanto essas aí, mas que rodou legal também. você continuou esse tempo todo no Cela 4? Saiu, voltou? Ou Na desde lá verdade, você. eu fiz um projeto, se eu não me engano, em 2006, 2006, 2007. Eu fiz um Sim, projeto chamado Swingada. eu Eu lembro. gravei um CD, mas depois acabei retornando e daí a gente seguiu. Retornei com um DVD em Fortaleza, do Sela, e aí a gente deu continuidade até hoje. Massa. Esse, você falou aí das músicas que não pode deixar de tocar. Esse pagode dessa época tem muito apelo, né, Alisson? A gente, por exemplo, quando eu vejo os CDs das cidades antigas, eu vejo os comentários, a galera sempre tem um saudosismo, né? De, pô, esse pagode era massa, como a gente falou, ia para tal lugar. E recentemente, com a volta das lives, aí várias bandas retornaram também, foi o maior sucesso, né? Então, aí eu estava conversando com o Alder Sampes, que alguém disse para ele que esse pagode é ultrapassado, né? Cantor Uhum. ultrapassado, mas eu estava falando que tem muito apelo, né? Tanto é que a gente está aqui lembrando as músicas, né? O sucesso da época. Irmão, assim, essa questão de ultrapassado, eu acho que não existe, né? Até porque tem músicas e músicas. Eu falo isso porque o pagode sempre foi tido como descartável, a música descartável, né? Uma música que... E hoje, a maioria das músicas estão dessa forma, porque estão lançando as coisas tão rápido que não dá nem para você
conhecer uma música de verdade, porque já vinha uma outra assim em dias. É uma coisa muito louca, né? Sim. Mas essa questão de ultrapassado eu não concordo, por conta que Se Segura Que Lá Vem Madeira é uma música que tem 20 anos e até hoje eu toco, até hoje Top. ela é pedida, né? Talvez as pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar, tal, tem a preferência dela, que a gente também tem que respeitar. Mas essa questão de ultrapassado, eu acho muito louco falar isso, porque hoje, além de, claro, que manter as raízes, manter a essência da banda é muito importante. Mas hoje, se você for, você que conhece o Cela 4 daquela época, se você for no nosso show hoje, você vai ouvir a nossa linha essência e vai ouvir a atualidade, porque a música, ela é muita atualização. Se a banda Cela 4 fosse a primeira, os músicos da primeira formação hoje, com certeza não estaríamos tocando daquela forma de 20 anos atrás. Sim. Então não tem como ser ultrapassado, sabe? Porque entra um instrumento aqui, entra outro ali, entra uma linha aqui, outra ali, mas o pagode é pagode. As letras mudam, mas o pagode é pagode e o músico, ele é atualização. Sim. O cara que toca há 20 anos, ele toca há 20 anos, ele vai saber remar toda a maré. Ele vai saber tocar coisas de 20 anos atrás e vai saber tocar a atualidade, porque ele está dentro do processo. Ele está dentro do mercado. E música, ele está ali todo dia atualizando. Agora, preferência é uma coisa complicada. A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? Sim. Uns acham ultrapassado, outros tem aquele, como você falou, saudosismo, que eu acho muito legal a gente ver essa questão da saudade, né? Mas essas pessoas deveriam, tipo, abraçar essa onda. Abraçar, que eu falo, se tem um show, pô, vai ter um show ali, vai no show. Hoje, pode ser que a pessoa tenha família, tenha filho, tenha outros compromissos, que não tem mais aquela oportunidade de estar sempre em festa. Mas, pô, chama a esposa, vai. É lembrar, né? Porque o bom é esse, né? Live foi uma coisa muito bacana e eu acho que as nossas duas foram muito importantes, né? Porque eu resolvi fazer, não, eu tenho muito assunto novo para mostrar, mas eu vou focar no que a galera quer ouvir. Sim. E a primeira live do Cela foi um negócio assim maravilhoso. A galera falou, velho, você me fez chorar, eu lembrei de tanta coisa. Tanto foi tão bom que a gente fez uma segunda live, né? Peguei aquela também da rádio que você participou. Sim, sim. Quando chegou na segunda, eu falei, não, eu vou dar uma parada, vou dar uma segurada, porque senão acaba perdendo a graça, né? Porque live é bacana, mas você ter uma live quinta, sexta, sábado, domingo, a outra semana, acabou que, pelo menos na minha opinião, a live acabou dando uma esfriada, né? Muita coisa, se é isso concorda. mesmo. Foi muito massivo, assim, muito... Exatamente.